Maria Soares, você quer fazer uma pergunta? Já que ninguém fez pergunta, eu quero tirar uma dúvida. Pergunta. Como é que eu encerro as minhas preces, os meus estudos, um estudo, digamos assim, ou uma prece? Como que eu devo agir, digamos assim, para fechar? Primeiramente, nós temos que ter um início. Na medida em que nós começamos a orar, é importante em todas as nossas atividades mediúnicas, seja de um estudo, seja de um trabalho de evangelização, seja um trabalho mediúnico, seja um momento em que nós vamos orar junto com a nossa família, ou dentro da própria casa espírita, ou num trabalho que nós estejamos fazendo em prece. Primeiramente, nós devemos orar a Deus, pedir e rogar a misericórdia divina, a esse Pai misericordioso, rogar toda essa energia cósmica, o fluido cósmico universal, que venha em nosso auxílio, que nos ampare, rogando ao grande Mestre Jesus, a toda a sua ordem crística, a todos os seus espíritos trabalhadores, os espíritos superiores, chamamos a nossa equipe espiritual, o nosso anjo guardião, os espíritos responsáveis pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto reencarnatório, quer dizer, nós montamos toda a nossa equipe de trabalho, sem preconceito de preto, branco, amarelo, que seja. Chamamos as nossas equipes africanas, chamamos as nossas equipes indígenas, os caboclos, todas as equipes que você tem conhecimento, todos os espíritos que possam vir te auxiliar naquele trabalho. E você trabalha juntamente com aquelas equipes espirituais. Porque nós temos uma mania, eu acho que não é nem mania, é um erro, que às vezes nós só pedimos. Nós somos eternos pedintes. Mas a espiritualidade, ela não faz sem a nossa ajuda, sem o nosso fluido vital. Se eu preciso de ajuda, se eu quero ajudar o meu filho ou a minha filha, ou um ente querido, ou quero auxiliar um espírito desencarnado, eu tenho que doar a minha energia, o meu fluido. Por isso que é necessário nós buscarmos essa energia cósmica, buscarmos o fluido cósmico universal, buscarmos a energia solar, a energia lunar, toda essa energia planetária para nos fortalecer. E ficarmos à altura, não entrarmos no problema, como nós temos a mania de fazer, de entrar de cabeça no problema. Entra de cabeça. E, às vezes, a gente entra e não sai do problema. Por quê? Porque nós nos envolvemos, perdemos energia, nós ficamos desvitalizadas. Então, é importante que, quando nós vamos orar, em qualquer momento, seja para encarnado ou desencarnado, o que a gente faz? A gente fica numa altura. Vamos subir pelo menos uns 10, 15 metros acima, ficamos bem acima, uns 20 metros, e chamamos toda a nossa equipe e espiritualmente, mentalmente, vamos naquele problema. A gente não desce, a gente vem espiritualmente com a nossa equipe de trabalho e faz o trabalho de recolhimento dos espíritos, faz o trabalho de transformação, mudando as energias fluídicas, que é muito importante. Se nós estamos trabalhando com espíritos doentes, espíritos muito debilitados, nós vamos doar muita energia. Se estamos trabalhando com espíritos rebeldes, espíritos vingativos, a energia vai ser muito maior, porque nós vamos ter que trabalhar de uma forma mais acentuada. Então, é importante que a nossa equipe esteja preparada para auxiliar, para socorrer, para amparar, para fazer toda a transformação fluídica
daqueles espíritos que ali estejam, aqueles espíritos que estão doentes, aqueles espíritos que estão angustiados, depressivos, aqueles espíritos que nós estamos trabalhando. Se é para o encarnado, é o mesmo processo, porque o encarnado às vezes está depressivo, o encarnado está envolto numa quantidade, às vezes, de espíritos desencarnados que nós não temos a visão. Então, nós temos que estarmos bem atentos a isso. Vamos recolher, vamos puxar esses espíritos para a bacia da consolação e da regeneração. O que significa isso? É você colocar eles num local onde você possa fazer a troca fluídica, quer dizer, tirar a dor, tirar o ódio, tirar a raiva e colocar o amor, colocar a paz, colocar fluidos curadores, fluidos calmantes, pacificadores. É como você levar esse espírito para uma cachoeira, para um local onde ele possa, juntamente com a sua equipe espiritual, banhar esse espírito, refazer esse espírito, e aí você vai verificando espiritualmente se esse espírito já está em condições de ser auxiliado, de ser recolhido, de ser amparado para uma colônia espiritual. O trabalho, ele se faz, mas na medida em que vai amenizando aquela situação, vai amenizando a dor, vai amenizando o ódio, vai amenizando a raiva, vai amenizando a depressão, que você vai percebendo que o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, já está numa boa situação, aí você começa a pedir à sua equipe para recolher esses espíritos, levar às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos hospitais, aos educandários, aos reformatórios. Quer dizer, você vai socorrer juntamente com a sua equipe esses espíritos. E na medida em que você socorre, você percebe que o seu trabalho está terminando. E esse trabalho não é trabalho de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, no mínimo é 15 minutos. Porque você soa em fazer toda a transformação fluídica desses espíritos. Você não leva esses espíritos da maneira em que você encontra, sujo, com raiva, com ódio, eles envoltos naquela vibração tenebrosa, aquele fluido denso. Você socorre. E você socorrendo, levando a essas colônias espirituais, você percebe que o seu trabalho está finalizando. E aí, o que você faz? Encerrando esse trabalho de assistência, esse trabalho de auxílio, você chama a sua equipe espiritual, você incorpora o seu protetor, para ele fazer a troca fluídica em você. Porque você doou. Você foi a ponte para os espíritos. Você doou a sua vitalidade, o seu fluido vital. Então, o que você tem que fazer? Agora você tem que buscar, juntamente com a sua equipe, a sua vitalização. Então, você vai ao sol, vai ao cosmo, puxa essa energia vital para você, fortalece o seu corpo físico, fortalece o seu perispírito, fortalece o seu espírito. E assim, você se sentindo fortalecida, você agradece a sua equipe espiritual, agradece a todos que estiveram ao seu lado, agradece ao grande Mestre Jesus, agradece a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do socorro, pela oportunidade de você ter servido e auxiliado aqueles espíritos que ali precisavam de auxílio. E aí você encerra com uma prece.
de agradecimento a Deus, nosso Pai. Se você observar, nós começamos com uma prece com Deus e terminamos com Deus. Porque sem a autorização do Criador, nada se realiza. Sem a autorização de Deus, nosso Pai, nós não teríamos o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos familiares, que vêm em nosso auxílio para o nosso socorro. Compreendeu, Maria? Sim, gratidão. Tem alguma dúvida? Não, é que eu faço o evangelho todo santo dia, quando eu levanto. Eu tenho que fazer assim, faz bastante tempo já que tem que ser assim, porque senão tem que Porque ser assim. você faz o evangelho, você abre, você faz a prece a Deus, você abre. Se é o evangelho dentro da sua casa, é como se você abrisse um farol imenso. Um portal. E isso faz com que os espíritos que estão ali dentro do seu lar, que estão fora do seu lar, venham para dentro da sua casa. Nesse evangelho, você orienta os espíritos, você traz o evangelho de Jesus, você ora por eles, mas você tem que socorrê-los. Vai socorrer o cansado, o doente, o triste, o depressivo, aquele andarilho, aquele faminto, aquele que passou ali e não gostou e vem ali para perturbar, desarmonizar você, seus filhos, seus netos, a família em si. Então, você também tem que fazer esse trabalho de socorro, aliviar, levar esses espíritos a essa bacia, a esse grande laboratório que a gente coloca como bacia, que é um local onde você vai limpar os espíritos, fazer a transformação fluídica, vai desmaterializar, desmagnetizar, dissolver aquele fluido que envolve os espíritos. E aí, colocando, da mesma forma que eu tiro a coisa ruim, o fluido maléfico, eu vou colocar fluidos curadores, fluidos calmantes, fluidos pacificadores, fluidos de amor, de paz, de serenidade, de força, de coragem. E aí eu vou auxiliar esses espíritos encaminhando a uma colônia espiritual. E volto para o meu lar, faço a higienização do meu lar, porque você está dentro do seu lar, faz a higienização, limpa todos os quartos, sala, cozinhas, banheiro, toda a dependência da sua casa, toda a sua propriedade. E aí você busca os fluidos curadores para dentro da sua casa. Você vai ao cosmos, você busca do sol essas energias curadoras, você busca a paz do grande mestre Jesus, o amor, a serenidade para toda a tua família. E no final você agradece à sua equipe, a Deus e ao grande mestre Jesus. Entende? O que eu coloquei no princípio é como se você fizesse um trabalho e esse trabalho fosse na casa espírita. Mas como você está fazendo o evangelho, você está trabalhando ali dentro do seu lar. Entende? Compreende? O que não pode esquecer é de socorrer, porque às vezes nós fazemos o evangelho e achamos que os espíritos têm obrigação de socorrer os espíritos. Mas se fosse assim, no mundo não existiria espíritos, porque as falanges benfeitoras iriam socorrer. Mas por que não acontece? Porque precisa do nosso fluido. Eles estão muito mais próximos de nós, desse fluido denso que nós temos, do nosso fluido vital,
para poder refazer o perispírito, para poder reconstituir aquele ser que saiu daqui, que desencarnou através da dor, da angústia, da tristeza, do mal-estar, e ele volta com todas essas sensações, que está mais próximos a nós. Então, a responsabilidade é nossa. Nós, espíritas, nós, médiuns. Não importa se você é da Umbanda ou do Candomblé, se é espírita, se é católico, se é evangélico, todos nós temos essa sensibilidade, todos nós temos o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores para fazer esse socorro. Tudo bem? Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? É muito importante a gente perguntar. Você não tenha vergonha ou ficar em dúvida de perguntar, porque às vezes, através da nossa pergunta, nós vamos ajudar outros também a fazerem. Fala, Ana. Ô, Eli, a minha irmã, ela perguntou para mim como que ela faz para saber qual é o dom mediúnico que ela tem. Eu tentei explicar, mas não sei se eu me fiz entender direito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para ela. Olha, cada médium é um ser individual. Não existem dois médios iguais. Não existe. A gente colocar assim, como aparece a mediunidade, como é a mediunidade, pergunta para ela se ela já foi em alguma loja, que ela saiu de casa, ela estava maravilhosamente bem. Foi feliz, tal, entrou dentro dessa loja e ficou totalmente perturbada, cansada, irritada, ou já foi visitar alguém e já sentiu isso. Você vai observar que a sensibilidade da pessoa, ela vai nascendo de pouco em pouco. E na medida em que o médium vai estudando, o médium vai se aprimorando. Por isso é importante nós estudarmos. Aí está as obras básicas, aí está o que é o Espiritismo. Kardec pede e fala que é a primeira obra que nós deveríamos ler, o que é o Espiritismo. Instruções Práticas é o primeiro livro dos médiuns. Ele vai nos colocar algumas orientações que são importantes, que vão esclarecer a cada um de nós. O Livro dos Espíritos é o livro base para nós. Tem 1019 perguntas daquilo que você precisa realmente conhecer. O Evangelho é para nós. Não é para o outro. Quando eu leio o Evangelho, quando eu estudo o Evangelho, quando eu ouço uma palestra do Evangelho, não é para o meu companheiro ou a minha companheira, para a minha filha, é para mim. Eu tenho que ser evangelizada. Nós temos que sermos evangelizados. Nós somos ainda seres muito brutos, imperfeitos. Nós queremos que o outro resolva os nossos problemas. E ninguém vai resolver os nossos problemas. A mediunidade é nossa. E ela vai sendo desenvolvida na medida do nosso crescimento. Na medida em que nós vamos trabalhando, vamos orando, vamos buscando as orientações, as instruções necessárias. Se nós não temos a oportunidade de irmos a uma casa espírita, por N motivos, nós aqui estamos online, muito às vezes com uma distância imensa, outros próximos, mas nós estamos aqui trocando experiência, tirando dúvidas. E a mediunidade, eu digo assim, é uma caixinha de surpresa, que cada um tem a sua caixinha, que vai ser aberta na hora certa,
que vai exalar o perfume e o aroma que você precisa. A mediunidade é um canteiro de variadas flores, que, na medida do possível, cada uma vai abrir e exalar o seu perfume na hora certa. Então, não tem como dizer como. Analisa. Analisa o que você sente. Uma hora você está feliz e minutos depois você está irritada, está triste, está querendo pegar um leão pelas mãos e comer ele inteiro. E tem hora que você está zen. Então, percebe que isso não é dupla personalidade. Mas se nós orarmos e ficarmos numa vibração alta, que é difícil, é muito difícil, nós ficarmos 24 horas ali. De vez em quando, cai. Nós temos que voltar. Por isso, a necessidade de nós orarmos, de nós vigiarmos, de nós cuidarmos de cada um de nós. O médium, ele tem que cuidar de si. É ele e ele. E o primeiro ciclo, você, médium, que está iniciando, você que é novata, tem alguns que já são velhos de casa, que estão assistindo, mas tem outros que são novatos, que estão iniciando. Ore. Chame o seu anjo guardião. Evoque o seu anjo guardião. Peça que ele venha, que ele te oriente, que ele te instrua. Fale para ela, Ana. Chame o seu anjo guardião, chame as suas equipes espirituais, que possam te orientar, te instruir, te levar para uma colônia espiritual, para que você, no momento em que você estiver repousando fisicamente, o seu espírito esteja sendo orientado, instruído, amparado. É isso que nós devemos fazer. Não tem como a gente dizer, médium, você segue esse caminho assim, 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 porque cada um de nós temos uma diretriz a seguir. Cada um de nós temos uma vida, uma individualidade. Somos diferentes. Se temos uma família de 4, 5 irmãos, pode ver. Nenhum é igual ao outro. Cada um tem uma personalidade. A mediunidade é isso. É quando o espírito realmente ele já está absorvendo tudo o que se passa à sua volta. Quando o espírito ali está e ele começa a registrar não só pelos seus 5 sentidos, mas pelos sentidos espirituais, o seu perispírito recebe a irradiação de amor, recebe a irradiação de ódio, recebe a irradiação de tristeza, aquele fluido que machuca, aquele fluido depressivo. É a mesma forma quando alguém que nos ama se aproxima de nós, encarnado ou desencarnado. É a mesma forma. Há muitos meios de a gente crescer mediunicamente. Tudo bem, Ana? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ô, Eli, e quando não se conhece a sua família espiritual? Quando não se conhece quem é a sua equipe que trabalha com você? Porque eu percebo que nas preces você chama a equipe dos soldados, do exército, Flamarion, né? E vai chamando. E no caso, assim, Beatriz, eu não conheço, eu chamo meu anjo da guarda, meu protetor, o meu mentor e ponto final. E ótimo, mas, tudo bem, mas na medida em que você for orando, for evocando, que é chamar,
Chama o seu anjo guardião, chama os seus espíritos familiares, chama os espíritos que têm responsabilidade com o seu projeto reencarnatório. Os espíritos virão. Chama as equipes que trabalharam já com você em vários continentes. Porque nós já nascemos em vários continentes, já nascemos no continente africano, no continente asiático, no continente europeu, no continente norte-americano, do central, na América agora do Sul nós estamos. Quer dizer, nós já passamos várias e várias reencarnações, onde nós fomos adquirindo amigos, companheiros. Então, evoque a sua falange africana, evoque toda a falange indígena, seja ela lá da América do Norte, seja da América Central, seja os maias, seja os incas, não importa. Evoca aqueles que você tem uma sensibilidade maior, fala-se de ciganos e você já fica toda, sente aquela energia, evoca os seus ciganos. Eu adoro o hindu, evoca os hindus, evoca os samurais, evoca o nosso povo nordestino, espíritos que querem e precisam trabalhar, se coloque à disposição do trabalho. Quando eu oro, Araci diz assim, que eu chamo um monte de gente, né? E chamo. Eu chamo por quê? Porque nós temos que chamar. Eu chamo os consoladores. Chamo. Eu evoco tudo aquilo que eu conheço, eu evoco. Por quê? Porque nós temos que aprender. É o aprendizado. Eu adoro militar, então eu chamo o meu comando maior das Forças Armadas, eu chamo o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Civil, especiais, eu evoco cavalaria e infantaria. Eu não tenho vergonha de evocar, de chamar. Porque eu sei que no passado eu já fui um militar. Já fui. Já descasquei bastante batata. Fiz bastante arte. Mas eu tenho essa equipe. Então, se você sente, você vê uns mexicanos, você sente aquela energia, chama os mexicanos. Chama o povo romano, chama o povo italiano, o povo português, chama a sua nação, chama os seus ancestrais. Isso é evocar os seus ancestrais. Meu ancestral é lá da Rússia. Chama os russos, chama os alemães, chama os portugueses, os espanhóis, chama lá Saladin e toda a turma da Ásia. Chama os árabes. É você evocar. Porque na medida em que você for trabalhando, você vai sentindo a presença deles. Na medida em que você vai crescendo espiritualmente, você vai sentindo a presença dessa falange que vem te auxiliar. Ele não vem assim e diz assim, tô aqui eu, fulano, tô aqui, tal. Não. Eles vêm no anonimato. Às vezes você sente a presença deles. Pergunte mentalmente, quem são vocês? Como eu posso chamar? E deixa sua mente vazia. Deixa sua mente livre para receber a intuição. Não tenha vergonha de chamar as suas equipes espirituais. Não tenha vergonha de chamar os anjos, os arcanjos, os santos. Eu sou muito devota de Santa Rita de Cássia. Então, chame a falange de Santa Rita, de Santa Teresinha, de Nossa Senhora, da Conceição, Aparecida, não importa. Chame a falange de Maria. Chame todos os espíritos que trabalharam com o grande mestre Jesus, a sua ordem crística, os seus apóstolos. Eles virão te auxiliar. Como chama as falanges médicas no momento em que você precisa, Bezerra de Menezes, Eurípides, para o trabalho. É você que chama. Se eles puderem vir, eles virão.
Porque o telefone a gente chama, mas é de lá para cá. Porque se eles não puderem vir, eles mandarão outro. É a mesma coisa você chamar o seu avô, a sua avó, que já desencarnou, seu bisavô, aquele tio, aquela tia, aquela madrinha que te amava tanto. Evoca ela, vê como ela está. Se a mãe ou o pai já partiu, evoca eles. Se eles não puderem vir, eles mandarão outra pessoa para te auxiliar, para te amparar. Entendeu? Somos nós que temos que pedir, rogar a misericórdia divina, rogar a esse Pai de amor, de bondade, de luz, que venha nos auxiliar, que venha nos amparar, que venha nos trazer a luz. Isso é importante para todos nós, esse trabalho que nós temos que fazer. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, nos ajuda, nos ampara a cada instante e a cada momento. Então, você, médium, se prepare. Você, médium, evoque o seu anjo guardião, esse amigo, esse companheiro, esse benfeitor. Então, vamos nós, neste momento, vamos orar. Vamos? Vamos orar? Então, se coloque na posição de prece. Sente-se à vontade. Sente-se. Respire. Respire. Sinta o seu corpo. E, neste momento, vá ao universo. Ultrapasse a estratosfera da Terra. Vá no universo. Plane lá no universo como uma grande águia. Abra os seus braços e busque puxar para você essa força do fluido cósmico universal. Puxe para você essa energia. Mentalize o sol. Se coloque perante o sol nesse momento e busque essa energia solar. Busque a energia lunar. Rogue neste momento a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, Pai de misericórdia. Aqui estamos nós, humildemente, a te rogar o vosso amparo, a vossa luz. Permita, Senhor, permita que eu possa ser esse foco de luz, esse foco de amor. Permita, Senhor, permita que esse templo de amor se abra, Senhor. Rogo ao grande mestre Jesus, rogo a todos os espíritos trabalhadores da tua seara, todos os espíritos crísticos, rogo neste momento, ó Senhor, rogo a todos os apóstolos, rogo neste momento ao Espírito de verdade, a todos os espíritos consoladores, rogo às falanges de São Luís, as falanges de São Luís e Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erasto, de Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paulo. Rogo neste momento a Padre Cícero Romão Batista, rogo as falanges de Joana d'Arc, de São Jorge, como eu rogo neste momento, Senhor, a Maria Santíssima, a todos os seus guardiões, que venham em meu auxílio, que venha em meu socorro neste momento. Aqui estou pedindo ao meu anjo guardião, aos espíritos responsáveis pelo meu projeto reencarnatório, que estejam comigo neste momento, que venham me auxiliar, que venham me amparar, me proteger. Rogo neste momento a todos os meus ancestrais, como eu peço ao meu anjo guardião, meu anjo amigo e companheiro, venha me ajudar,
Rogo nesse momento a todas as falanges africanas, os nossos indígenas, toda a falange indígena, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros, toda a força gaúcha, que venha a força paraguaia, que venha a força mongóia, os romanos. Rogo neste momento, Senhor, rogo a todos os guardiões, Senhor. Peço neste momento ao nosso pelotão de choque, o Exército, a Marinha Aeronáutica, as polícias civis especiais, como eu rogo neste momento, todos os espíritos elementares, rogo os guardiões da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal, como eu rogo neste momento, Senhor, a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força, Senhor, dos 7 selos, dos 4 cavaleiros que venham. E peço neste momento, Pai misericordioso, que se abra esse grande laboratório do espaço, Senhor, que se abra a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, Senhor. E possamos, nesse momento, Pai, nos colocarmos perispiritualmente dentro dessas bacias e pedimos, nesse momento, às nossas equipes que puxe todos os espíritos que estão vinculados a cada um de nós, Senhor. Que puxa, médico, puxa os tristes, os cansados, os depressivos, os caídos, os falidos, os famintos, aqueles gulosos. Peço neste momento, Senhor, que puxe todos os recém-desencarnados, todos esses espíritos que batem à minha porta, que batem, Senhor, que batem no meu lar, que adentram o meu lar neste momento para trazer a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, o desamor, o desequilíbrio, Senhor. Eu peço neste momento que essa equipe puxe para dentro da redenção, que todos os doentes venham para dentro da regeneração, Senhor. E peço neste momento essa força eletromagnética da Terra. Rogo essa força do magma, Senhor. Rogo a força do Sol a 100.000 graus, que vai queimando fluidicamente todas essas irradiações, que vai queimando todos esses espíritos densos, toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade, toda a traição, todo o erro, toda a impostura, Senhor. Queimando o orgulho, queimando de mim, Senhor, de mim o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, os meus erros, os meus traumas, Senhor. Eu vos peço neste momento que vai desintegrando, desmagnetizando, dissolvendo todas essas irradiações. Puxe você, médico, puxe os espíritos que estão com seus filhos, que estão dentro do seu lar, que perturbam os seus netos. Você, médium, puxa de você, trabalhe em você, tire toda a sua tristeza, os tristes, os cansados, os depressivos, tira todos esses espíritos que vêm buscar em você o lenitivo, o socorro. Rogo-te, Senhor, neste momento, que as equipes vão puxando, vão limpando, vão higienizando, vão transformando, vão mudando todos esses espíritos, transformando os seus perispíritos, tirando todo esse fluido denso, tirando toda a tristeza, a angústia, a depressão, tirando toda a dor. Peço neste momento a Poseidon, capitão dos 7 mares, rogo as falanges das águas, Iemanjá, que venha com a sua força e traga essa água curadora, que traga a água dos mares, dos rios, das cachoeiras, dos mananciais, e vão lavando todos esses espíritos, que vão lavando todo o nosso lar, a nossa casa, e vão tirando todos esses miasmas, todas as formas deletéricas, que vão limpando o meu corpo físico, o meu perispírito,
Espírito que vai limpando, tirando todas essas irradiações. Que esta água venha, Senhor, e vamos colocando nesta água os fluidos curadores, as ervas medicinais, Senhor, para curar, para balsamizar, para acalmar, para serenizar todos esses espíritos desencarnados, para balsamizar o encarnado, trazendo a luz, Senhor. Peço, Pai misericordioso, que esta água curadora vai adentrando por todos os poros, por todas as células físicas e perispirituais, que vai fortalecendo esse espírito, que vai, Senhor, limpando, trazendo toda a transformação fluídica em todos esses espíritos. E neste momento, Senhor, eu vos peço, Senhor, pelas colônias espirituais, peço pelos trabalhadores socorristas, que neste momento possam vir nos auxiliar. Rogo as falanges franciscanas, rogo as falanges médicas, os enfermeiros, os padioleiros. Chamo neste momento toda a Cruz Vermelha, chamo todas as falanges de Maria, que venham socorrer todas as crianças, tirando da regeneração, da redenção, da consolação, todos esses espíritos, todas as crianças, todos os jovens, adolescentes, todos os velhos, velhas, todos os homens, mãezinhas, paizinhos, todos os cansados, os oprimidos, os revoltados, os tristes, os depressivos. Peço neste momento, Senhor, vamos colocando todos esses espíritos nas ambulâncias, vamos colocando nos ônibus, vamos colocando nos trens, nos aviões, nas espaçonaves, vamos levando esses espíritos, vamos levando-os para as colônias de Francisco de Assis, para as colônias em alto mar, as colônias no Atlântico, no Pacífico. Vamos socorrendo todos esses espíritos, que sejam amparados, que sejam socorridos, que sejam aliviados na luz do seu amor, Senhor. Nós te pedimos, Pai misericordioso, rogo a Jesus, a Maria Santíssima, que derrame sobre todos esses espíritos toda essa energia curadora, calmante e pacificadora, que eles possam ser levados às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, aos educandários, que possam, Senhor, orientá-los, instruí-los, que eles possam recuperar os seus perispíritos, fortalecer os seus espíritos e fortalecer a todos, Senhor. Nós te pedimos que possam estudar, trabalhar, Senhor, se preparar para futuras reencarnações. Pedimos, Senhor, toda a sua bênção, todo o seu amparo, toda a sua proteção, Senhor. E peço neste momento, Pai misericordioso, que possa recolher todos da consolação, da regeneração, da redenção, e que todos nesse momento, Senhor, sejam amparados. E peço autorização para fecharmos todas essas bacias, que volte tudo ao normal, Senhor. E neste momento, médium, volte ao seu lar com toda a sua equipe espiritual. Chame todos os seus protetores e peça neste momento para trazer a paz, para trazer a luz. Busque do fluido cósmico universal, busque do sol, busque de toda essa energia cósmica que envolva o seu lar, trazendo toda a tranquilidade, toda a calma, toda a serenidade, os fluidos curadores, calmantes e pacificadores. Peça nesse momento para a sua equipe fazer um círculo de proteção ao seu lar, trazendo toda a paz, toda a alegria, toda a bem-aventurança, toda a prosperidade, toda a fartura, toda a beleza, toda a felicidade.
Faz um círculo de luz. Faça uma proteção eletromagnética no seu lar, na sua propriedade, com uma força, como se você colocasse dentro de uma bolha fluídica de alta tensão, para que somente o amor, para que somente a paz, a harmonia, a luz de Deus, nosso Pai, do grande Mestre Jesus, dos bons Espíritos, de Maria Santíssima, se faça presente dentro do seu lar. E neste momento, eleve o seu pensamento a Deus. Eleve o seu pensamento. Agradeça a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, a oportunidade do socorro. Agradeça aos seus protetores. Agradeça ao seu anjo guardião. Agradeça ao mentor espiritual do seu lar. Agradeça a todos que tiveram ao seu lado, te auxiliando. Agradeça a Maria Santíssima, ao grande Mestre Jesus. E assim, ó Pai, de infinita bondade, de infinita misericórdia, te agradecemos e vos pedimos que o Senhor nos ilumine, nos fortaleça, permita que o nosso anjo guardião, no momento do nosso repouso físico, nos leve para, Senhor, estudar, para trabalhar, para fazer terapia, se assim precisarmos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoe a todos nós. Abençoe, Senhor, o nosso lar, os nossos familiares. Abençoe esta semana, Senhor. E que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.